Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com essa pregação já são 35 pregações. 35ª pregação. Você que tem o livro, nós estamos na página 120, nós já estamos no final do livro, página 120. O objetivo a ser alcançado é o reino de Deus em nós. Então, ou seja, qual é o objetivo de tudo? É que o reino de Deus entre no nosso coração. Esse é o objetivo. E o que é o reino de Deus em nosso coração? É Deus governando a nossa vida. Quando a gente fala o reino de Deus, no reino acontece a vontade de Deus. Ou seja, no reino acontece a vontade do rei. Então, o reino de Deus acontecendo em nós significa que Ele governa a nossa vida. Mas tudo isso eu já preguei para vocês. Não se trata apenas da influência de Deus. Então não é só uma influência de Deus, não. Não é só Deus que tem influência sobre mim pelos dons do Espírito Santo. Mas devemos chegar ao domínio de Deus. Ou seja, é Deus quem governa mesmo. É Deus quem domina mesmo. Então, o perfeito Filho de Deus, o Santo, é aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. Vocês vão perceber que essa pregação, e aliás eu não quero nem me delongar nela hoje, porque essa pregação, essa parte do livro, eu praticamente já meditei todas as partes dela. Tudo que nós vamos falar agora, eu já fiz pregações longas sobre cada um desses pontos. Para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos dominar, para que Ele possa nos dirigir, é preciso oferecer-se a Ele e dar-lhe tempo, que é o que nós pregamos ontem. É preciso tomar consciência da sua presença, das suas ordens, para nos aquietarmos e para que Ele possa nos tomar em suas mãos. Essas são as condições principais. Elas são tanto mais urgentes quanto mais o trabalho pressiona e as dificuldades aumentam. Apenas os contemplativos e os colaboradores escolhidos por Deus poderiam resistir nas lutas modernas. Não olhemos apenas para a urgência do trabalho a ser feito, mas para a urgência dos meios a serem utilizados. Há uma urgência das técnicas, sim, mas há sobretudo a urgência da técnica suprema, essencial, da colaboração com Deus, da sua influência sobre nós. É urgente deixarmos Deus agir sobre nós. Essa é a grande urgência do cristianismo atualmente, a grande urgência do apostolado, aquela que devemos realizar. Não destruiremos todo o mal que está ao nosso redor. Olha que interessante isso. Nós não vamos destruir todo o mal que está ao nosso redor. Nós não vamos destruir. Nosso Senhor não o fez. Preste atenção. Jesus destruiu todo o mal que tinha à volta dele? Não. Então, a nossa missão não é destruir o mal. Nós não vamos destruir todo o mal. Então pensa assim, Jesus veio ao mundo e Ele não destruiu todo o mal. Sim, Jesus destruiu o mal do pecado, Jesus curou muitas doenças, Jesus libertou muitos possessos, só que Jesus não destruiu todo o mal no mundo. O mal continuou na época de Jesus e depois de Jesus. Então, nós não destruiremos todo o mal ao nosso redor. Nosso Senhor não fez. Além disso, não estamos aqui na terra propriamente falando para destruir o mal, mas para uma obra positiva, para a construção do reino do corpo místico de Cristo.
Então olha que bonito, você não está aqui para destruir o império do mal. Mas nós estamos aqui para construir o corpo de Cristo, a igreja. E aqueles que quiserem vão participar do corpo místico de Cristo. E veja, por que existe o mal no mundo? Mas Frei, por que existe o mal no mundo? Já falamos sobre isso também. Existe o mal no mundo porque tem liberdade, porque Deus deu liberdade, Deus respeita a liberdade das pessoas. Então, se você quiser escolher o mal, você vai escolher o mal. Se as pessoas do mundo querem escolher o mal, elas vão escolher o mal, porque Deus deu liberdade, livre-arbítrio. E no seu livre-arbítrio você pode escolher o mal. E se Deus não deixasse as pessoas fazerem o mal, logo as pessoas não seriam livres. Então Deus deixou sim Adão e Eva comer o fruto proibido. Deus deixou, porque Deus fez Adão e Eva livres. Agora Deus deu uma ordem, não faça isso. Isso é mal para vocês. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Agora, se vocês querem fazer, não vai haver oposição de Deus. Não vai haver oposição de Deus. Então Deus destruir um mal significa Deus destruindo a nossa liberdade. Deus não vai destruir a nossa liberdade. Então nós vamos destruir o mal no mundo? Não, nós somos cristãos, agora vamos destruir todo o mal no mundo, agora todo mundo que não presta vai ter que morrer? Não, esse não é o nosso caminho, essa não é só a nossa tarefa. Para destruir o mal no mundo nós teremos que destruir pessoas, nós teremos que destruir a liberdade das pessoas, e nós cristãos não fazemos isso. O nosso caminho não é a destruição das pessoas. O nosso caminho não é a destruição do mal. O nosso caminho é a edificação do reino neste mundo. O nosso caminho é uma proposta. A gente propõe. Propomos para os maus. Propomos para os mundanos. Olha, o nosso lado é melhor. Olha, a igreja é melhor. Então como é que a gente destrói o mal? A gente destrói o mal com o bem. A gente destrói o mal propondo o reino de Deus. Agora vem quem quer. Você está entendendo? Então cuidado para a gente não cair na ilusão. Cuidado para a gente não cair na ilusão de que nós vamos destruir o mal no mundo. Então, e é preciso você entender isso de uma vez por todas. Para destruir o mal no mundo, precisa destruir o livre-arbítrio das pessoas. E isso Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Deus fez os seres livres. Não tenhamos, portanto, o ideal de querer converter o mundo inteiro. Claro, nós vamos anunciar a verdade para o mundo inteiro. E ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, a todo mundo. Mas isso não significa que todo mundo vai querer isto. Então, quem fala isso que eu gosto muito é o Cardeal Sará. O Cardeal Sará diz que os cristãos nunca foram a maioria. Nós nunca fomos a maioria. Se você pegar, desde o povo de Israel era o pequeno resto. Era aquele povo escolhido, um povo pequeno. Os discípulos, um número pequeno. Nem todos querem seguir Jesus. Nem todos querem seguir o reino. Então a nossa missão não é que a gente vai converter o mundo inteiro. Não vamos. Mas não vamos por quê? Porque eles não querem. Muitos não querem. Mas nem por isso eu vou deixar de pregar. Até porque eu não sei quem quer e quem não quer. Então a minha missão é pregar. Eu não posso agora também deixar de pregar porque, então já que muitos não querem, eu não vou pregar. Não. Eu não sei quem quer e quem não quer. A minha função é pregar. Agora, quem vai se converter, aí depende de cada um. Aqui é sempre uma proposta, é sempre um anúncio. Agora, o meu dever é pregar a palavra. O meu dever é anunciar o evangelho. O meu dever é edificar o reino de Deus em meu coração, no mundo. Não devemos excluir ninguém. Não devemos excluir ninguém. Então o evangelho é para todos. Para pagãos e judeus.
Lembra que se você pegar a Bíblia, você vai ver essa briga na igreja primitiva, porque uns achavam que só devia pregar o evangelho para judeus. E aí vem Paulo e fala, não, os pagãos também têm direito. E aí foi acontecer o primeiro concílio de Jerusalém, onde Paulo e Pedro tiveram que discutir esse assunto. E aí chegou-se à conclusão que sim, o evangelho é para todos. Não podemos excluir ninguém. Mas o ideal positivo que devemos realizar com o Espírito Santo é que nos é imposto é a construção do corpo místico de Cristo. Então eu quero hoje pregar isso. Você faz parte desse corpo místico de Cristo. Então, enquanto o mundo vai caminhando conforme os passos dele, você vai caminhando no corpo de Cristo. Então nós não podemos seguir o trajeto do mundo, não. Porque 1 João capítulo 5, versículo 19, esse mundo jaz sob o poder do maligno. Então, eu não vou seguir a trajetória do mundo, eu não vou seguir o sistema do mundo, eu não vou seguir as ideologias do mundo, eu vou seguindo o corpo místico de Cristo, eu vou seguir o corpo de Cristo. E neste corpo de Cristo a qual eu faço parte, Cristo é a cabeça, então é Ele que me manda em mim, é Ele que governa. No mundo, quem governa o mundo é Satanás. Abra aí sua Bíblia, vamos abrir sua Bíblia para você ver com seus olhos. 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o poder do maligno. Então, ou seja, os mundanos, eles seguem esse daqui, o poder do maligno. Nós que somos de Deus, nós seguimos a Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então a gente segue o que Cristo manda, o que a palavra de Deus manda, o que a igreja manda. Para isso precisamos ser colaboradores do Espírito Santo, não apenas numa obra específica, mas de forma habitual, ao ponto de o Espírito Santo poder agir habitualmente por seus dons em nossa inteligência para anunciá-la e dizer o que ele quer. Para que possa agir em nossa vontade por suas moções, para que ele nos faça realizar o que ele deseja, para nos conduzir como ele quer, para nos fazer trabalhar na obra que ele quer e que trabalhemos. Fazendo assim, faremos a obra de Deus e realizaremos o seu decreto eterno, essa igreja que ele amou desde toda a eternidade. Nesta igreja seremos filhos de Deus perfeitos, seremos santos se fizermos perfeitamente, pois a santidade não é outra coisa. Se esforcem a partir de agora para tomar consciência da presença de Deus, de saber que vocês são os seus colaboradores, que a primeira preocupação de sua vida seja oferecer-se a Ele, para que Ele seja o mestre e os domine progressivamente, que seu trabalho seja um trabalho de oferta, de contato com Deus, de tomada de consciência de sua presença, de sua ação, um trabalho sob seu domínio. O Espírito Santo que está na igreja, como a alma da igreja, está também na sua alma, como a sua própria alma. Ele certamente quer dominar todos vocês, santificá-los e tomá-los como seus colaboradores nessa obra de edificação do corpo místico de Cristo. Você precisa ser um colaborador da construção do corpo místico de Cristo, que é a igreja no mundo. Então nós precisamos caminhar paralelo ao mundo, ou seja, nós não caminhamos na mesma direção do mundo. O mundo vai fazendo as suas escolhas, meu irmão. O mundo vai fazendo o seu trajeto. Só que nós já sabemos onde vai dar isso. O mundo está caminhando para a perdição. Escuta o que eu estou te falando. O mundo está caminhando para a perdição. E por que está caminhando para a perdição? Porque os seus princípios são carnais. Porque as suas ideologias são pagãs. Porque os seus pensamentos são diabólicos. E você sabe disso. Basta você estar um pouquinho antenado com o que tem aparecido nos filmes, com o que tem aparecido nas séries, o que tem aparecido na televisão, o que tem aparecido neste mundo de hoje. As coisas estão feias. Coisas essas que eu não posso nem falar aqui. Em nome de Jesus, você precisa entender que nós não caminhamos passos com o mundo, mas nós caminhamos passos com a igreja. Eu quero terminar essa pregação abrindo diversas passagens bíblicas com você.
onde você precisa entender que, primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. Então, quem é que a gente segue? A mídia? Não. A gente segue políticos? Não. A gente segue governantes? Não. E com isso eu não estou dizendo que a gente que nós não vamos obedecê-los. Não estou falando isso. Estou falando que a gente não estou falando que não seremos bons cidadãos. Não estou falando que nós não vamos seguir as leis. Vamos seguir as leis justas. Vamos seguir as leis da ordem. Vamos seguir tudo normal. Somos cristãos, sempre são bons cidadãos. Cristãos sempre são bons cidadãos. Porque na verdade, a gente nem precisaria seguir tantas leis que existem, porque nós já temos as leis que nos governam. Por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos: não matarás, os cristãos não matam, os cristãos não roubam, os cristãos não adulteram, os cristãos... Se a gente seguisse os 10 mandamentos, meu irmão, não precisariam de outras leis. Às vezes eu fico olhando, né? É tanta lei que esse Brasil existe, é tanta lei que existe no mundo, que a gente nem conhece todas as leis. Toda hora é tanta lei, é lei, é lei, é lei disso, é lei daquilo. Se você prestar atenção, Deus deu só 10 leis. 10. Se todo mundo seguisse as 10 leis, você acha que a gente ia ter problema que a gente está vendo hoje no mundo? Uma das leis é: honra teu pai e tua mãe, honra as autoridades. A outra: não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho. Nossa, se você seguisse esses 10 mandamentos, o mundo estava em ordem. O mundo estaria em ordem. Nós não seguimos as ideologias do mundo, nós não seguimos os pensamentos do mundo, nós seguimos a igreja. E quem é o cabeça da igreja? É o Papa. Sim, o Papa é o sucessor de Pedro, nunca se esqueça disso. O Papa é o sucessor de Pedro. Pedro é o chefe dos apóstolos. O Papa é o chefe. É o chefe. Mas acima do Papa tem alguém, minha gente. Não pensa que o Papa é a instância máxima. Não. Acima do Papa tem Jesus Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. O Papa é o chefe dos apóstolos. O Papa é o sucessor de Pedro. Mas acima do Papa tem Jesus Cristo. Então toda a igreja, todos os cristãos, todos os sacerdotes, todos os bispos, todos os cristãos, o Papa, todos seguem a cabeça que é Cristo. Ninguém pode desfazer disso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios capítulo 5, versículo 23. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Cristo é o chefe da igreja. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios capítulo 1, versículo 22. E sujeitou aos seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja. A Bíblia está dizendo que Deus constituiu Jesus Cristo como chefe supremo da igreja. Então o Papa é nosso chefe? É, só que o chefe supremo é Jesus Cristo. E o Papa representa Cristo. E os bispos devem representar Cristo. E os sacerdotes devem representar Cristo. Você está entendendo? Quem manda na igreja é Cristo. É por isso que eu vou te falar uma coisa muito séria agora. Muito séria. Você tem que parar com essa questão agora, que a gente escuta com muita frequência. Pessoas que dizem assim: mas eu não concordo com isto. Primeira coisa que você tem que se perguntar é se o que você não concorda é criação dos homens ou foi Jesus que falou. Com o que você não concorda?
Ah, eu não concordo que a pessoa pode se casar uma vez só. Eu não concordo porque eu acho que se você não foi feliz num casamento, aí você pode se separar e ficar com outra pessoa. E se você não for feliz com aquela outra pessoa, você pode casar e casar quantas vezes você quiser. O importante é ser feliz. Eu não concordo com isso que a igreja fala. Só que aí você tem que entender uma coisa. Cristo não é o cabeça da igreja, não é o que a gente está falando aqui? Não é você o cabeça. Não é você. E beleza, eu sempre me recordo, por exemplo, do Dom, ai, esqueci o nome dele, Jesus amado, Dom, que faleceu, Dom Henrique Soares, nosso querido bispo que já faleceu. Ele dizia assim, se eu pudesse dar um conselho para Jesus, eu diria isso para ele, que pode casar, deixa o povo casar quantas vezes quiser. Se eu pudesse dar um conselho para Jesus, eu diria, homem, não mexa com isso não, deixa o povo casar quantas vezes eles quiser. Só que isso não é uma invenção nossa. Então vai lá, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9. Mateus 19, versículo de 3 a 9. Então, assim, eu só entrei... Isso aqui é um parênteses, tá? Se Cristo é o cabeça, é Ele que manda, meu irmão. É isso que eu quero que você entenda. Então, nós temos que parar com esse negócio de, eu não concordo. Tá, mas você não concorda com quem? Você não vai concordar com Cristo. Veja, você pode discordar de uma opinião do Frei Gilson. Não tem problema. Entendeu? Pode ser que eu emita uma opinião e eu digo assim, na minha opinião, isto. Beleza, mas é a opinião do Frei Gilson. Nunca ninguém falou sobre isso. A igreja nunca falou sobre isso. Na Bíblia não está escrito sobre isso. É uma opinião do Frei Gilson. Você pode discordar? Pode. Agora, temos que tomar cuidado. Se eu estou falando que Cristo é o cabeça da igreja, agora você vai ficar falando, eu não concordo com isso. Mas quem falou isso? Por exemplo, eu estou dando um exemplo. Quem falou que tinha que casar? Que o casamento era uma vez só? Vamos ver agora. Mateus 19, versículo 3 ao 9. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. Jesus, é permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Então estão fazendo essa pergunta para Jesus. É possível despedir a mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus, não lestes o que o Criador no começo fez, o homem e a mulher, e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem que Deus uniu. Pronto. Jesus responde aos homens dizendo assim, olha, vocês estão falando que pode separar? Eu estou dizendo que não. O que Deus uniu, o homem não separa. Gente, quem está falando isso é eu? É Jesus. É a cabeça da igreja. É aquele que manda na igreja. Agora, quem sou eu para mudar isso aqui? Quem sou eu para mudar isso aqui? Aí beleza, eu encontro várias pessoas que queriam mudar isso aqui, que queriam casar várias vezes, mas eu fico até com dó das pessoas, de fato eu vejo várias situações, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Eu não posso dar outra ordem, da qual o chefe mandou. Aí eles falam assim, disseram-lhe eles, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Mas Moisés permitiu o divórcio. Aí Jesus respondeu-lhes, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. E aí Jesus falando, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso. E aí que tá, minha gente. Exceto no caso de matrimônio falso. Ou seja, existem casamentos que nunca existiram. Foi uma farsa. Então, se a pessoa casou enganada, mentiram para ela e várias outras situações, que aí é o que a igreja chama, vamos entrar no campo da nulidade matrimonial. O que é a nulidade matrimonial? É quando a igreja investiga e reconhece que aquele casamento nunca existiu. Por exemplo, é o caso da minha mãe. Minha mãe casou com meu pai, só que houve tanto problema que você não tem noção, e a igreja chegou à conclusão que o casamento da minha mãe com meu pai nunca existiu. Foi uma falsa. Foi um casamento falso aqui, matrimônio falso.
Nunca existiu. E se nunca existiu, ela tá livre para casar. Então, é Jesus quem está falando. Por isso eu até digo para você, conselho aqui, se você já casou uma vez e precisa resolver essa situação, porque você está em outro relacionamento, busque a igreja para ver se o seu primeiro casamento foi verdadeiro ou falso. Então o que é a nulidade? É você descobrir se teu primeiro casamento foi falso. Se foi falso, você está livre para casar. Se foi verdadeiro, você é até que a morte o separe. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. Aí vem Jesus e fala assim, nananina não, se Moisés falou isso, eu estou dizendo, e eu sou maior que Moisés. Se você se separar, exceto em caso de matrimônio falso, mas se não for matrimônio falso e você se separar e se unir com outra e com outro, eu te digo que você está no pecado do adultério. Gente, quem está falando não sou eu, é a cabeça. E aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Quem está falando é a cabeça. Entendeu? Eu estou trazendo essa palavra, fiz um parênteses para você entender. Não adianta a gente falar bonitinho, Jesus é a cabeça, mas na hora eu fico discordando de tudo. Se você discorda, é porque você não quer caminhar com a cabeça que é a igreja. Se você discorda, é porque você quer caminhar com a cabeça do mundo. O contrário disso é o que os mundanos fazem, minha gente. Eu estou dando um exemplo apenas. Num caso que é espinhoso, num caso que é de casamento, de separação, de divórcio. Eu estou dando apenas um exemplo, mas eu podia pegar vários trechos da palavra de Deus e falar a mesma coisa. A cabeça determinou. Então, se a cabeça determinou, está determinado. Então não adianta a gente ficar falando bonitinho, Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça significa que ele é o chefe supremo, como nós lemos em Efésios capítulo 1, versículo 22. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, vamos seguir? Efésios capítulo 4, versículo de 15 a 16. Efésios 4, de 15 a 16. Mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. Ou seja, vamos crescer em Cristo, cabeça. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Tá claro, minha gente? Quem é a cabeça? Cristo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. É ele que manda, é ele o chefe. Então, vamos entender isso, pelo amor de Deus? Deixa Jesus mandar em você, meu irmão. Deixa Jesus comandar a sua vida. Eu pergunto para você, você acha que Jesus quer algum mal para você? Ah, mas eu não concordo que eu tenho que casar uma vez só. Mas se Jesus está falando isso para você, você acha que ele está fazendo algum mal para você? Não. Ele mesmo está falando, exceto em caso de matrimônio falso. Ou seja, se for um matrimônio falso, ele não, em outras palavras, ele não vai deixar você preso a uma relação falsa. Ele não vai deixar você preso a uma relação de mentira. Agora, se essa foi uma relação verdadeira, ele está dizendo que precisa ir até o fim. E se ele está falando isso, é o teu bem, é o teu bem, é o teu bem. Gente, Jesus só quer o seu bem, Jesus só quer o seu bem. Ele morreu na cruz pela igreja, ele morreu na cruz por você. Então deixa Jesus ser a tua cabeça. Preste atenção em você. Quem é que manda em todo o seu corpo? Quem é que manda em todo o seu corpo? É a cabeça. A minha cabeça determina que minha mão vai mexer. A minha cabeça determina que eu vou pegar esse livro. A minha cabeça determina que eu vou chutar. A minha cabeça determina tudo.
quem manda em todo o meu corpo? E por que nós queremos ser diferentes? A igreja está deixando bem sério, a Bíblia está deixando bem sério. Quem é o cabeça? O cabeça é Cristo. Então não é eu que vou definir o que é certo, o que é errado. Não é eu que. Então você tem que ser mais humilde. Ser cristão, minha gente, é ser humilde. Então não pode agora o corpo querer governar a cabeça, não. É a cabeça que governa o corpo. Se tirar o seu dedo, você continua vivendo. Se tirar várias partes do nosso corpo, a gente continua vivendo. Mas tirando a cabeça, a gente sabe que não tem nenhuma chance de vida. Tá tudo para. Tudo desordena. Amado irmão e amada irmã, para terminar, nós somos o corpo. Cristo é a cabeça, você é o corpo. Então não é você que manda, não sou eu que mando, é o corpo, é a cabeça que manda. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Tá vendo? Não, você não é a cabeça, então você não pode mandar. Você não é a cabeça, você é o corpo. Vós sois o corpo de Cristo. E cada um, de sua parte, é um dos seus membros. Ah, agora, isso é maravilhoso. Eu sou membro do corpo de Cristo. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Versículo 14. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Então, a Bíblia está dizendo, você faz parte desse corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membro de uma prostituta? De modo algum. Olha, a Bíblia está dizendo que teu corpo é membro de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 16 a 17. 1 Coríntios 10, de 16 a 17. O cálice de bênção que bendizemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. E olha, a Eucaristia é a comunhão do corpo de Cristo. Então toda vez que a gente comunga, estamos fazendo parte da comunhão do corpo de Cristo. Você não é a cabeça, você é o corpo. Mas olha que beleza, você é o corpo de Cristo. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo de 4 a 5. Romanos 12. (4 a 5). Pois como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Então veja, não existe dois corpos. Então o Frei Gilson só tem uma cabeça e só tem um corpo. Eu não tenho outro corpo andando por aí. Eu não tenho outra cabeça andando por aí. Eu só tenho um corpo e só tenho uma cabeça e um corpo. A mesma coisa com a igreja. Só temos uma cabeça, Cristo. E nós só temos um corpo, só temos uma igreja. Somos muitos, mas somente um corpo. Olha que interessante. Pois como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferente função. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. Somos muitos, mas somos um só corpo. Abra sua Bíblia em Efésios,
capítulo 4, versículo 12. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Veja, visa a construção do corpo de Cristo. Essa é a nossa missão, gente. Esta é a nossa missão. Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23. E sujeitou a seus pés todas as coisas, Efésios 1, 22 a 23, e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. E é Cristo que anima o corpo, é Cristo que anima a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Olha, até os meus sofrimentos eu estou sofrendo pela igreja. Porque se meu corpo se meu corpo é membro de Cristo, se eu sou membro de Cristo, então tudo que eu sofro em nome do corpo de Cristo. Gente, isso é maravilhoso. Eu quero perguntar para você, você quer fazer parte desse corpo de Cristo? Então você vai ter que renunciar a esse mundo. Deixa o mundo caminhar do jeito que ele quer. Então hoje a gente já descobriu que a gente não vai destruir o mal do mundo. O mundo vai caminhar do jeito que eles querem, porque ninguém é obrigado a seguir Jesus. Só que se você quer seguir Jesus, se você quer seguir a cabeça, se você quer ter Cristo como a sua cabeça, então você faz parte desse corpo que é a igreja de Cristo. Então venha, meu irmão, e vamos construir o reino de Deus em nossos corações. Catecismo da Igreja Católica, 792. E eu termino com o catecismo. 792. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio da criação e da redenção. Elevado na glória do Pai, ele em tudo tem a primazia, principalmente sobre a igreja, por meio da qual estende seu reino sobre todas as coisas. Ele nos une à sua Páscoa. Todos os membros devem esforçar-se por se assemelhar a ele, até Cristo ser formado em vós. Por isso somos inseridos nos mistérios de sua vida, nos associamos às suas dores como o corpo à cabeça, para que, padecendo com ele, sejamos com ele também glorificados. 793. Agora 794. Ele provê nosso crescimento para nos fazer crescer em direção a ele, nossa cabeça. Cristo dispõe em seu corpo, a igreja, os dons e os serviços pelos quais nós nos ajudamos mutuamente no caminho da salvação. 795. Cristo e a igreja formam, portanto, o Cristo total. Olha que interessante. Cabeça e corpo. Então, olha o que o catecismo da igreja está falando. Cristo e a igreja. Então não existe, preste atenção nisso, isso é extraordinário. Não existe igreja sem Cristo e não existe Cristo sem igreja. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não existe igreja sem Cristo. Então imagina uma igreja que não quer seguir Cristo. Isso não é igreja. Uma igreja que não segue a palavra de Cristo, isso não é igreja. Então não existe igreja sem Cristo. Na igreja, Cristo é a cabeça. Agora, não existe igreja sem Cristo e não existe Cristo sem igreja. Porque muita gente fala, não, eu sigo Jesus, eu não sigo igreja nenhuma. Cuidado. Porque foi o próprio Jesus, a palavra igreja saiu da boca de Jesus, tá? Tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está na Bíblia, está na palavra. Então esse argumento de que eu sou de Jesus, mas eu não sou de igreja, está errado. Está errado. O próprio Cristo corrigiria essa pessoa. Não, meu filho, eu não falei para você que eu constituí minha igreja? Então como é que você quer me seguir sem a igreja? E agora nós vamos entender o catecismo da Igreja Católica. O Cristo e a igreja formam, portanto, o Cristo total. Ou seja, cabeça e corpo. Cristo a cabeça e a igreja, nós os membros somos o corpo. A igreja é una com Cristo, os santos têm consciência bem desta unidade. Amém? Foi uma pregação, uma das menores que eu já fiz, 40 minutos aqui, mas uma pregação importante. Uma pregação baseada na palavra, baseada no catecismo, e que eu acho que tem que começar a trazer alicerce ao teu coração. Não se deixe enganar. Ser de Cristo é tarefa fácil? Não. Mas é a única coisa que compensa. É a única coisa que compensa. Nós vamos destruir o mal no mundo? Não. Todos um dia vão se converter a Jesus Cristo? Não. Mas o importante é que o reino de Deus aconteça no meu coração. O importante é que eu faça parte da igreja de Cristo. Ele é a cabeça, que eu faça parte da igreja de Cristo. E vamos pregar para que o máximo de pessoas estejam aqui dentro. Agora, não são todos obrigados. Quem crer e for batizado será salvo. Como é que faz para entrar na igreja de Cristo? É o batismo. O batismo é a porta de entrada. O batismo é pelo batismo, porque pelo batismo você crê em Jesus. Pelo batismo você professa fé em Jesus Cristo. Então, para pertencer à igreja de Cristo, você tem que ser batizado. Você tem que professar a fé em Jesus. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso o credo, né? Eu creio, vamos rezar juntos? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Para fazer parte do corpo de Cristo, eu tenho que crer em tudo que nós professamos agora. Eu tenho que ser batizado. Eu tenho que crer em tudo que eu disse agora. E pronto, eu faço parte do corpo de Cristo. Mas quem manda é sempre a cabeça, é sempre Jesus. O corpo é governado pela cabeça. O corpo é governado por Jesus. Não existe igreja sem Jesus. E não existe Jesus sem... Não existe querer seguir Jesus sem querer fazer parte da igreja. Deus te abençoe, que essa pregação sirva para alicerçar algumas coisas em nossos corações. Para terminar, quando eu falei sobre casamento, talvez pegou algumas pessoas em cheio. E você talvez ficou assim, triste, abatido. Não fica assim, não. Busque um bom padre para conversar. Um bom padre para conversar com você e para ver como resolver sua situação. Toda situação tem jeito. Toda situação dá para resolver. Quando a gente ouve uma verdade, essa verdade não pode entristecer a gente. Essa verdade mostra que eu preciso melhorar alguma coisa. Essa verdade mostra que diante da palavra de Deus tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Então vai resolver. Você precisa de um bom padre, porque cada caso é um caso. Você precisa resolvê-lo. Fala, padre, no meu caso, como é que resolve essa situação? Porque eu estou descobrindo que eu quero fazer parte da igreja. E para fazer parte da igreja eu tenho que obedecer à cabeça que é Cristo. E na palavra dele disse isso. E eu preciso resolver minha vida. Isso. É assim que você deve seguir. Porque quando Jesus fala
não é para te condenar, não é para te culpar, mas é para que você cresça cada vez mais como membro dele, como corpo dele. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.